Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e vou seguir nessa aula esse segundo encontro sobre a competência para a gente trabalhar, iniciar a abordagem aqui da competência territorial, depois falar sobre formas de alegação, de arguição da incompetência. Então, a primeira coisa que a gente vai ver são justamente as regrinhas de competência territorial. Quando eu falo, deixa eu só mudar a cor aqui, maravilha. Quando eu falo em regrinhas de competência territorial, que é o tema inicial aqui, eu falo em decidir o seguinte: onde vai ser ajuizada a demanda? Por quê? É fácil eu definir que é julgada no Brasil. Ok, você vai fazer o teu exame de ordem. Você vai para a segunda fase, é evidente isso. E você vai ter que ajuizar lá uma petição inicial e você não sabe para quem você endereça. Ué, você só vai descobrir se você dominar as regras de competência territorial. Eu sempre digo, definir se é justiça comum ou especial é fácil. E no exame de ordem não vai ter muita dificuldade. Por quê? Numa prova prática em direito civil que você eventualmente vai fazer, a ação vai ser na justiça comum, naturalmente. Numa prática em tributário, também. Numa prática criminal, também. Numa prática em direito administrativo, também. Tudo praticamente vai ser justiça comum, salvo se você optar pela prática em direito do trabalho. Agora, a prática eleitoral e prática militar nem cai, então a gente nem precisa se preocupar com isso. Agora, definir que é justiça comum. Professor, como é que eu sei se é justiça comum estadual ou federal? Por exclusão. Você bateu o olho na causa, entendeu o caso, vai para o artigo 109 da Constituição. Olhou lá o 109, se for causa da Justiça Federal, vai estar definida no 109. Se não estiver lá, por exclusão, nós teremos competência da Justiça Estadual, tá? Agora, dentro da estadual, eu ajuizo em Curitiba, em Londrina, em Maringá, isso é o mais difícil. Essas são as regras de competência territorial. E aí nós temos um chamado, digamos, foro geral, tá? Que é justamente o domicílio do réu, descrito ali no artigo 46. Olha lá, ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis. Foro do domicílio do réu. Primeira coisa, o que é direito pessoal? É o que não é direito real. É o direito obrigacional. É aquele direito em que você discute uma prestação, não se discute um direito real do direito civil, não se discute a propriedade, não se discute o usufruto, não se discute a hipoteca de um bem, um penhor, por exemplo. Não discutiu isso? Regra geral, domicílio do réu. E quando for um direito real sobre bem móvel, que é o caso aqui, ó, sobre bem móvel, também domicílio do réu. Imagine que tenha sido feito um penhor. Não, uma penhora. Um penhor sobre uma joia sua na Caixa Econômica Federal. Você deixou lá empenhada aquela joia e pegou um dinheiro em empréstimo. Se você não pagar, eles vão te cobrar isso judicialmente no teu domicílio. Tá? Agora, se fosse direito real sobre bem imóvel, olha ali, ó, o izinho na frente ali, ó. Aí, situação da coisa. Pega o exemplo contrário. Na Caixa Econômica Federal, você pegou um dinheiro para comprar um apartamento. Apartamento é bem imóvel. E a Caixa não é boba, né? Ela te empresta, mas ela hipoteca o teu imóvel, dizendo, se você não pagar, eu vou tomar esse imóvel aí. Se não houver o pagamento, se houver uma discussão sobre essa hipoteca, onde está esse imóvel que vai ser a discussão. Você mora em Londrina, mas foi uma hipoteca para comprar uma casa na praia, lá em Bombinhas, Santa Catarina, o belo estado de Santa Catarina, né? A ação vai ter que ser ajuizada lá na comarca que compreende Bombinhas, que no caso ali é Porto Belo, tá? Então, ações de direito pessoal, domicílio do réu, direito real sobre bens móveis, domicílio do réu, e sobre bens imóveis, o foro de situação da coisa. Quando você lê a palavrinha foro, entenda lugar, tá? O local de situação da coisa. Fechou? Avançou lá, isso já caiu uma vez num exame de ordem, quando a regra era antiga. Artigo 48. Destaque esse artigo para mim aí no seu código. Olha lá. Inventário, partilha, arrecadação de bens,
cumprimento de disposições de última vontade, né, quando você tem lá o cumprimento de um testamento, impugnação ou anulação da partilha extrajudiciais e ações em geral que o espólio for réu. Em resumo, para ajudar a lembrar, é aquela ação que se discute lá os bens da pessoa que faleceu, quando o espólio é réu, o que eu faço? Eu ajuizo aonde? Aqui tivemos importante modificação. No 13º exame de ordem caiu uma questão igual a essa, só que no código antigo. E aí muita gente errou. E a regra do código antigo para essa mudou 100%. Eu não vou me preocupar em contar a regra antiga, porque senão você vai se confundir. Vamos estudar a regra atual. Qual que é a regra atual? Eu coloco aqui em sequência, porque é em sequência que você tem que analisar. Então você se depara com uma situação de um inventário de uma pessoa. Onde eu ajuizo o inventário? Regra 1. Domicílio do falecido. Professor, o falecido agora mora em outro local, em outro plano. Não. O que eu quero dizer, o último domicílio dele. Onde ele era domiciliado? Ele estava viajando na França, em férias. Estava, mas ele não era domiciliado lá. Ele era domiciliado onde? Em Curitiba. Então ajuiza lá. Fechou. Professor, probleminha. Por quê? Ele não tinha domicílio certo. Segunda regra. Seu falecido não tinha domicílio certo. Como não tinha domicílio certo? Era cigano? Exemplo meio exagerado, né? Não. Ele era um cara, professor, que ele e a esposa, depois que os filhos nasceram, tal, cresceram, e casaram e saíram de casa, e não tiveram netos ainda, eles resolveram comprar ou morar em várias cidades diferentes. Então eles têm 8 imóveis no Brasil. 8! Quer dizer, não tem. Eles têm 8 apartamentos alugados no Brasil. Eles têm um apartamento alugado em Porto Alegre, um apartamento alugado em Florianópolis, um em Curitiba, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Vitória. E por aí vai. Mas eles moram onde? Nenhum lugar. Professor, veja que coisa engraçada esse cara. Ele viaja de uma cidade para outra sem nem levar mala, porque lá tem tudo. Ele tem, nessas 8 casas locadas, ele tem casas montadas, tem até carro na garagem, professor. Então ele não tem domicílio certo? Não tem. Onde você ajuiza? Olha lá, foro de situação dos bens imóveis. Vamos imaginar que ele tivesse 8 casas, 8 domicílios diferentes. Ele não sabe onde ele é domiciliado, mas um desses 8 é um imóvel próprio. Eu ajuizo nessa localidade. Mas então, professor, como eu te disse, nenhum imóvel é próprio. Por quê? Nenhum imóvel é próprio, professor. Então, ele não tem bem imóvel. Então, eu pulo para a terceira regra. Se existirem bens imóveis em vários locais, no foro de qualquer dos imóveis. Só um adendo, pulei a regra. Imagine então, primeira opção, domicílio dele. Não tinha domicílio certo, o local do bem imóvel. Onde ele tem bem imóvel? Ele tem bem imóvel no Rio de Janeiro. Não, professor, ele tem bem imóvel no Rio e em São Paulo. Há juízo em qualquer lugar, Rio ou São Paulo. E aí vem para a quarta regra. Se não tiver bem imóvel, o local de qualquer dos bens do espólio. Então ele não tinha imóvel nenhum, todos locados, mas ele tinha um carro em cada cidade dele. Posso ajuizar o inventário em qualquer um desses locais. Então cuidado, a OAB vai dizer para você que você ajuiza o inventário no local em que ele faleceu. Mentira, não ajuiza. Vai dizer que ajuiza o inventário no domicílio dos herdeiros. Mentira, não ajuiza. Então a regra é o último domicílio do falecido. Se não tinha domicílio certo, passa para a segunda regra, que é o local dos bens imóveis, tá? Se tiver vários imóveis em locais diferentes, qualquer um desses locais. Se não tiver imóvel nenhum, aí no local onde tiver qualquer um dos seus bens. Beleza? Essas as regras, então, dessas ações aqui que envolvem o espólio. Beleza? Fazenda pública sendo parte. Sempre uma dúvida cruel. Professor, a União é parte, o Estado é parte, o município é parte. Onde eu ajuizo a demanda? Vamos lá. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Então, vamos lá. A União
quer me processar porque eu não paguei imposto de renda, tá? A União, quando a gente pensa em União, a gente pensa Brasília, mas não vai ajuizar a ação lá, vai ajuizar no meu domicílio. Até porque a União, ela tem procuradoria, ela tem procuradores por todo o Brasil. Então, se eu moro em Curitiba, vai ajuizar em Curitiba. Agora, se for o contrário, professor, eu quero processar a União porque eu sofri um acidente numa estrada federal que não estava sinalizado lá um buraco. Caí no buraco e estragou meu carro. Graças a Deus, só bens materiais, foram prejuízo material. Como é que funciona? Se a União for demandada, ó, União demandada, União ré, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, então, onde eu moro, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda. O acidente ocorreu em Santa Catarina, posso ajuizar lá se eu quiser, ou no de situação da coisa, né, se é uma discussão sobre algum bem, ou ainda no Distrito Federal. Opção minha. Gente, dica de ouro, aquela diquinha cereja do bolo, tá? Ah, professor, eu não gosto de cereja, então o morango do bolo é mais gostoso, né? Eu também acho. Sempre que a lei te disser que pode ser ajuizado num local ou no outro, quem escolhe? O autor. E a escolha do autor é válida. Se a lei me deu 3 opções, eu escolhi uma, por mais que o réu diga sacanagem escolher esse, não importa. A escolha é minha. Beleza? Avança. Avança para mais uma regra. Casamento e união estável. Vamos falar sobre casamento e união estável? Professor, você gosta desse assunto? Claro que gosto. Sou casado, sou feliz. Ó, aliança aqui do professor Guilherme. Sou casado com a minha esposa Bruna, que me deu a coisa mais linda desse mundo, que é a Gabizinha, a Gabriela. Quem sabe um dia eu trago a Gabi aqui para gravar uma aula e mostrar para vocês. O problema é que aí vocês não vão querer aprender mais, só vão querer olhar para ela, porque ela é a coisa mais fofa do mundo. Entra no meu Face lá, Guilherme Correia, que você vai conhecer a Gabi, tá? Voltando. Professor, eu tenho um casamento, mas eu quero me divorciar, professor. Ou vivo união estável, quero dissolver a união estável. Ou, professor, eu quero anular o casamento, porque descobri uns troços aí que é impossível a convivência com esse cara. Como é que eu faço? Ajuizo uma demanda. Aonde? Esse é o problema. Código antigo falava que era domicílio da mulher. E aí gerava uma grande discussão, falta de isonomia, um benefício desproposital da mulher. Beleza. O código resolveu e disse o seguinte. Ó, vocês têm filhos? Temos. Filhos incapazes? Sim. Então tá. Quando tem filho incapaz, eu tenho que me preocupar com o filho. Porque é uma criança, ou porque é um adolescente. Incapaz aqui, quero dizer menor de idade, tá? Ou maior de idade com alguma causa que gere incapacidade. Nesses casos, a lei diz que a ação será ajuizada no domicílio do guardião do filho incapaz. Ou seja, quem está com a guarda do filho tem preferência e ajuiza a demanda no seu domicílio. Professor, não temos filhos. Ou não temos filhos incapazes. Ajuiza onde? Onde é que foi o único local, o último local que vocês moraram? Curitiba? Então ajuiza lá. Professor, não faz sentido. Ninguém mais mora em Curitiba. Eu fui para São Paulo, ela foi para o Rio. Então, domicílio do réu, aquela regrinha geral. Beleza? Tranquilo? Então, aquela regra de que é domicílio da mulher, aquilo foi extirpado do sistema, não existe mais, tá? Agora nós vamos falar sobre um assunto que é muito, muito, muito importante e que também alguns dizem que é um assunto muito, muito, muito chato. E por ser muito, muito, muito chato, as pessoas falam, eu não vou estudar isso porque Deus vai me ajudar e não vai cair. Mas não é bem assim, isso pode cair na tua prova, então você precisa saber. O tema é modificação da competência, tá? O que é modificar a competência? É você pegar um local que a princípio não seria competente para julgar e torna ele competente. Então, eu tenho uma causa que deveria tramitar em Curitiba, mas vai tramitar em outro lugar, em razão de uma das causas que geram a modificação da competência. Nós temos 3 causas: conexão, continência e eleição de foro. Vamos começar a falar pela conexão. Olha o que eu trago ali embaixo, uma observação que eu vou circular aqui em... Circular não, né? Fazer uma moldura em azul. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sentenciado. Primeira coisa, professor, o que é conexão? Eu vou te dizer o seguinte, você não precisa saber o que é conexão para a tua prova. Você precisa saber que todas as causas em que tramitam de forma separada
e que podem gerar decisões contraditórias, decisões conflitantes entre si, a ideia é que elas sejam reunidas, salvo se uma delas já foi julgada. Porque se uma já foi julgada, esse medo que eu tinha de ter decisões conflitantes já se operou, digamos assim. Já tem uma decisão, paciência, deixa o outro juiz julgar do jeito que ele quer. Agora imagine a seguinte circunstância. Engavetamento, um acidente com 3 carros. O dono do carro 1 processa o dono do carro 2. E o dono do carro 3 processa o dono do carro 1. Então eu tenho 2 ações. 1 contra 2 e 3 contra 1 num outro local. Vocês concordam que o que deu origem ao acidente é a mesma coisa? Que o ideal era reunir tudo para ver quem é o culpado? Sim. Porque se eu não reunir, eu posso ter numa ação dizendo que um não tem culpa nenhuma e na outra de que o um tem culpa e deve pagar. É estranho isso? É. Então a gente reúne. Porque nessas causas que tem lá uma origem comum, uma causa de pedir comum, a gente pode falar em conexão. Só que eu digo que você não precisa lembrar o que é conexão, porque é mais um conceito para você decorar. Então é mais uma coisa para você ter que ficar lembrando. Não precisa. Eu estou aqui para te ajudar. Por quê? Porque o código deixou claro aqui no parágrafo 3º do 55. Olha o que ele diz. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, tá? Caso eles sejam decididos de forma separada. Em resumo, qualquer ação que você note que há alguma semelhança entre elas, algum fato comum que pode fazer com que uma decisão seja diferente da outra, se elas estiverem separadas, é melhor reunir isso daí, tá? Agora, eu reúno onde, professor? Você vai reunir no juízo prevento. E o que é o juízo prevento? Onde foi protocolada a primeira petição inicial. Então, eu tenho uma ação discutindo um acidente em Curitiba e a mesma ação, uma outra ação, desculpe, discutindo o mesmo acidente também em Curitiba, mas em outra vara judicial. Qual foi a primeira ação? Essa? Então, essa ação vem para cá, tá? Agora, dentro desse tema da conexão, a gente tem aqui, ó, a segunda hipótese, que é a continência, que está mencionada aqui, a segunda hipótese, que é a continência, tá? Essa continência, ela, digamos assim, é uma espécie, é uma hipótese especial de conexão. Porque a continência não é só uma relação entre as causas. Na verdade, as duas causas, elas são tão parecidas, mas uma delas tem um pedido maior do que a outra. Então, uma delas tem um pedido que engloba o pedido da outra. Imaginem que eu faço um contrato com você aí de casa, tá? Guilherme fez um contrato com você, tá? Eu vou te chamar de, sei lá, aluno, ponto. Guilherme e aluno fizeram um contrato. Guilherme está insatisfeito com o contrato e quer anular o contrato todo, porque acha que o contrato inteiro é passivo de anulação. Só que aluno não está muito feliz com esse contrato também e acha que deve anular, mas aluno estudou bem e fala, só dá para anular a cláusula 3. Aluno entra com ação contra Guilherme pedindo anulação da cláusula 3. Guilherme entra com ação contra aluno pedindo anulação de todo o contrato. Faz sentido essas duas ações tramitarem separadas? Não. Porque uma quer anular a cláusula 3, outra quer anular tudo. Mas mais do que isso, o pedido do Guilherme não engloba, o outro pedido engloba. Porque se anular tudo, anula naturalmente a cláusula 3. Então, nesses casos, a lei vai dizer que tem continência, e não só conexão. Continência. Eu tenho uma causa que ela é tão grande, o pedido dela, o objeto dela, que abrange o pedido da outra. E aí eu chamo de causa continente, que é esta maior, e causa contida, que é a menor. Para lembrar, para não esquecer, pensa em continentes, né? Os continentes são coisas grandes. Lembra dos conjuntos está contido e o conjunto continente? A ideia é a seguinte. Então, a continente é maior. A contida está dentro dessa continente. Agora, eu vou reunir as duas? Depende. Se a causa contida veio em primeiro lugar e em segundo lugar veio a continente, eu reúno as duas. Agora, se a primeira causa ajuizada já é grandona, a continente, a contida veio depois, eu não reúno. Eu vou extinguir a contida sem resolução do mérito. Beleza? Tranquilo? E a outra hipótese de modificação da competência
é a chamada cláusula de eleição de foro. Professor, eu não tenho ideia do que você está falando. Tem sim, e você já viu isso. Se você parar a aula agora, para tomar um café, para tomar uma água, para se esticar, para ir no banheiro, para tipo, não aguento mais olhar para sua cara, pare a aula e digite no Google assim, modelo de contrato de locação, por exemplo. Se você der uma olhada lá, você vai ver o contrato e você vai ver que no final do contrato vai ter uma cláusula escrita assim, ó. As partes ajustam, por mais privilegiado que seja outro, o foro, elege melhor, o foro da comarca de Curitiba para a solução de qualquer controvérsia que vá surgir desse contrato aqui. Em resumo, cláusula de eleição de foro, por que ela pode modificar a competência? Porque a lei define regras de competência. Vou dar um exemplo bem bobo. Vamos imaginar que eu e o João somos grandes amigos de longa data e nós gostamos de tomar uma cervejinha, um chopp. Essa parte é verdade. Eu gosto de tomar uma cervejinha, um chopp, por isso a barriguinha. E o João também é um grande amigo meu. Imagine que também gosta de tomar um chopp. Imagine que eu diga, João, estou precisando de dinheiro, cara, emprestado aí. Estou querendo fazer uns novos projetos, você pode me dar uma força? Ele, posso. Mas vamos fazer um contrato? Eu, claro que sim, e eu faço, sou advogado. Eu faço o contrato e te mostro. Sem problema algum. Agora, João, fazer o seguinte, vamos colocar uma cláusula de eleição de foro para resolver esse problema lá em Blumenau? Aí o João, boa, Blumenau, terra do chopp, capital brasileira da cerveja. Já que vamos brigar então tomando um chopp bom. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Guilherme mora em Curitiba, João mora em Curitiba. O empréstimo de dinheiro ocorreu em Curitiba. Tudo levaria a crer que uma demanda dessa, pela falta do pagamento do empréstimo, deveria ser ajuizada aonde? Em Curitiba. Tudo aconteceu aqui. Só que nós escolhemos que seria resolvido lá em Blumenau. Certo? Certo. Válido? Válido. Por quê? Nós decidimos por uma cláusula que define um critério de competência relativa, que é o território. Então, o território, em regra, eu posso mexer à vontade, tá? Nem sempre, mas em regra. Eu não posso definir, por exemplo, que uma ação que envolva direito real sobre imóvel seja decidida onde eu quero. Aí tem que ser o local do imóvel. Mas direito pessoal, que foi esse caso, poderia ser definido assim. Então, vejam, a lei dizia que essa discussão deveria ocorrer em Curitiba, mas como nós escolhemos Blumenau, a demanda pode ser ajuizada em Blumenau. Agora, professor, você ajuizou essa demanda em Curitiba, não respeitou a cláusula. O juiz vai conhecer de ofício? Em princípio, não. Se o João não falar nada, se o João falar assim, ok, ajuizou em Curitiba, tá bom também, eu moro aqui, segue o baile e não alega a existência dessa cláusula para se discutir lá, o processo vai continuar normalmente em Curitiba. Agora, se o João alega na defesa dele que o processo deveria tramitar em Blumenau, o juiz vai reconhecer a incompetência dele e vai remeter o processo lá para Blumenau, tá? Dentro dessa cláusula, alguns destaques são importantes. Primeira delas, formalidade dessa cláusula. Não é várzea, não é de boca, olha lá. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Vejam, eu disse, João, se esse contrato der problema, a gente discute em Blumenau. Eu não estou dizendo que qualquer problema que eu e o João tenhamos na vida, vamos discutir em Blumenau. Não foi isso que eu disse. É expresso, é para um negócio jurídico. Foi o que fizemos. Segunda questão, quem é atingido pela cláusula? O foro obriga os herdeiros e sucessores das partes. Imagine que eu faleça. Nossa, professor, que tragédia. Pois é, e eu não pague, o João vai cobrar. O João vai cobrar do meu espólio, dos meus herdeiros. E vai ajuizar lá em Blumenau, porque é o que a cláusula disse. Os meus herdeiros vão dizer, não, essa ação tinha que ser em Curitiba. O João vai dizer negativo. Tá aqui, ó, teu pai assinou. Cláusula de eleição de foro.
Mas eu não assinei, não importa. Você está obrigado por ela, você tem que respeitar, tá? Eu não estou dizendo que o herdeiro tem que pagar a minha dívida. Estou dizendo que o herdeiro respeita a cláusula de eleição de foro. Nesse caso, a gente sabe que quem paga a dívida é o patrimônio deixado pela pessoa, né? Os herdeiros respondem nas forças da herança. Isso é direito civil. Não vou adentrar na esfera aí de outro professor. E aí você me pergunta, professor, mas às vezes a gente compra um celular, assim, numa operadora de telefonia, e os caras podem colocar uma cláusula dessa, né? Podem. E muitas vezes eles colocam uns lugares meio estranhos, né, professor? Eu moro em Curitiba, eu comprei o celular em Curitiba, colocaram lá que qualquer problema vai ser discutido lá em Betim, Minas Gerais. Ó, professor, com todo respeito, mas eu não conheço Minas, é muito longe para mim. Eu acho meio sacanagem. Também acho. E olha o que diz o parágrafo 3º desse dispositivo. Antes da aceitação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício. O juiz, então, por conta própria, faz isso. Pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Então, imagine que a operadora te vendeu o celular, você mora em Curitiba, a loja que te vendeu é de Curitiba. Aí você não paga, aí eles te processam lá em Betim, Minas Gerais. O juiz de lá pega o processo, dá uma olhada. Mas peraí, por que está aqui em Betim se o Guilherme mora em Curitiba? Pô, o cara é consumidor, que sacanagem com ele. Ah, tem essa cláusula. Essa cláusula eu reputo abusiva, tá? E claro, não há um conceito de abusividade no código, mas normalmente quando é contrato de adesão, nem sempre, mas um contrato de adesão pode gerar, por exemplo, uma cláusula abusiva. Uma cláusula abusiva quando dificulta o acesso à justiça da pessoa. Pô, o cara mora em Curitiba e até Belo Horizonte para entrar com uma ação ou para se defender, isso pode dificultar bastante. Se ele quiser, ele diz, declara ineficaz, a cláusula é nula, remeta os autos lá para Curitiba, que é onde o Guilherme mora, tá? Agora, se o juiz não fizer isso, professor, determinar a minha citação, eu é que vou ter que alegar na contestação, tá? Se eu não alegar na contestação, paciência, o processo vai continuar lá. É exatamente o que o parágrafo 4º vai dizer. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de perder o direito de alegar. E aí o processo vai continuar lá até que se encerre, tá? E aí, pra gente já ir se encaminhando aí pros finalmente, a gente começa a trabalhar agora com o tema da incompetência, tá? E aí eu já começo com uma frase de impacto. Não há mais a figura da exceção de incompetência. O que é isso? No código passado, quando eu queria arguir a incompetência, se fosse incompetência relativa, eu tinha que apresentar uma peça específica chamada de exceção de incompetência. Agora não mais. Agora eu apresento, alego a incompetência, seja absoluta, seja relativa, como uma preliminar da minha contestação, tá? E aí, professor, como é que faz? Quando você alega a incompetência, tá? Seja relativa ou absoluta, o que rola? Olha lá o que a lei diz, tá? A alegação de incompetência gera de imediato o contraditório e a decisão sobre a questão sem que haja suspensão do processo. Então, primeira coisa, professor, eu sou réu. Se eu não alegar incompetência relativa, o que acontece? Não posso alegar mais, ponto. Ocorre o que a gente chama de prorrogação de competência. O juízo que era relativamente incompetente torna-se competente para julgar e vai seguir com a demanda. Tá. E se eu alego a incompetência? Se eu alego, houve a outra parte e o juiz já decide. E a incompetência absoluta também tem que alegar na contestação? Também. Mas se você não alegar, você pode alegar em outro momento, pois a alegação de incompetência absoluta não ocorre preclusão. Ou seja, a incompetência absoluta não se prorroga. Beleza? Tá. E aí, professor? O juiz, por exemplo, ouviu o autor, o réu disse que o juiz era incompetente, o juiz ouviu o autor e o juiz olha e fala assim, tem razão, sou incompetente. Reconhece a sua incompetência,
seja relativa, seja absoluta. O que ele faz? Remete os autos ao juízo competente, tá? E aí, cuidado. Mas, professor, as decisões que ele tomou nesse processo são válidas? Em princípio, sim, salvo se tiver uma decisão judicial em sentido contrário. Salvo se ele disser, declaro minha incompetência e as decisões que eu tomei aqui, declaro todas elas nulas, tá? Mas, se não, as decisões são plenamente válidas. Até porque, como a alegação de incompetência normalmente ocorre no início do processo, o juiz, normalmente, tomou poucas decisões ainda. Por isso que há essa manutenção das decisões tomadas por eles, tá? E aí, professor, uma última coisa. O juiz pode, de ofício, reconhecer a própria incompetência, em regra, só da incompetência absoluta. A relativa só naquele caso de nulidade da cláusula de eleição de foro, tá? E o Ministério Público, ele pode falar que o juiz é incompetente? Pode. Tanto a relativa como a absoluta. Eu coloco aqui, pode arguir incompetência relativa, porque a absoluta ele sempre pôde arguir. Havia uma discussão no antigo código se ele poderia arguir também incompetência relativa do juiz. O novo CPC diz que pode naquelas causas em que ele está atuando. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa que você tenha lá no Facebook, Guilherme Correia, você me encontra, me adiciona antes, tá? Tem aluno que manda mensagem direto sem adicionar, e aí cai no spam, lá eu nunca vejo. Aí o aluno diz, pô, professor mal educado, nem deu bola para mim. Não, eu dou bola, na medida do possível eu sempre respondo. Então, fechamos aqui as observações mais importantes sobre competência para o teu exame de ordem. Um grande abraço, bons estudos e até mais.